Sem Tabus continua e agora nós continuamos porque você está com a gente e nós somos muito felizes com sua companhia. Estamos conversando com duas psicólogas. Hoje o tema tem a ver com o que nós podemos fazer para resolver, para dar solução a algumas questões que podem nos impedir de viver com qualidade a experiência sexual. Marli Portugal, psicóloga de hoje aqui no Sem Tabus, acompanhada da Jeane Gomes, e é claro que você pode aproveitar muito o tema de hoje. Quando nós fomos para o intervalo, Jeane, você falava de que a mulher, ela tem uma capacidade de conduzir uma relação sexual, que depois que ela se entrega, depois que ela está de fato entregue a essa relação, com tudo que ela tem de capaz, ela pode conduzir, usando a palavra que você usou. Vou querer retomar este assunto, como faço agora, porque muitas vezes nós mulheres ficamos na dependência. Se meu marido me procura, se o meu marido não me procura, se eu estou sentindo vontade, não estou sentindo vontade, se houve alguma coisa que me afetou negativamente durante o dia, a minha resposta sexual, e às vezes eu até me privo de me lançar, como quem está buscando na relação sexual também, prazer, alegria, quem sabe até para driblar tudo que foi negativo que me aconteceu à volta e também não ser tão dependente, ser mais participativa, ser mais entregue nessa relação. E aí eu quero devolver aqui para você essa questão. Como é que essa mulher conduz? Como é que ela vive isso de maneira apropriada? Sabe, a palavra de Deus, ela traz instruções preciosas e maravilhosas para nós. E a sexualidade, ela encontra uma expressão tão profunda em Cantares de Salomão, da Leide. E lá em Cantares de Salomão nós encontramos a Sulamita, essa mulher que interage, essa mulher que convida para o sexo, essa mulher que se permite, que se entrega completamente. E é interessante você ver aspectos, Salomão dizendo para a Sulamita o seguinte: vamos, meu amor, vamos ao jardim e ali eu te darei, eu te entregarei o meu amor. Olha só, um contexto fora simplesmente daquele momento das quatro paredes. Lembra que falamos das quatro paredes? Sim. E essa mulher, ela conduz de que forma? Ela conduz permitindo que este homem possa tocar, expressar o seu carinho, o seu amor, e ela colocando de forma carinhosa os momentos certos para que possa aprofundar ou não. Por quê? Porque é ela quem sabe se ela está próxima, se ela está preparada para uma penetração sexual ou não. O homem se prepara muito rapidamente. Em poucos minutos ele está pronto e o sexo acaba ali. Naquele momento, 5 minutos, 7 minutos, ele se resolveu. A mulher precisa de mais tempo. Então ela com jeito, ela tem que quebrar, deixar de lado as suas vergonhas, deixar de lado os mitos, deixar de lado as informações muitas vezes erradas do passado e se permitir ser feliz, se entregar. Com jeito, ela vai dizendo para o marido o que gosta, que jeito que ela quer ser tocada, que jeito que ela gosta de ser beijada, se está gostando, verbalizar. Por que não verbalizar? Nós temos dificuldade de falar do que gostamos, precisamos aprender a falar. Amor, estou gostando, continua. Amor, assim não. Um pouquinho mais lento, ainda não estou preparada. Então, nisso ela vai ajudando o marido a descobri-la de forma profunda. E aí ela chega, quando ela está preparada, ela diz: agora sim, amor, estou preparada, vamos juntos. E a mulher que tem essa condição de ter orgasmos múltiplos, o marido sábio, inteligente, ele pode primeiro dar orgasmo a ela, prazer a ela, e aí só então ele procura a penetração. E aí ela pode ter várias e várias vezes, olha que delícia, né? Picos de orgasmo. E Sulamita, ela expressava o texto, logo ao início do capítulo do livro de Cantares, ela quem diz: beija-me com os beijos da tua boca, é a expressão que ela faz, imagina.
Uma mulher, naqueles tempos, nós podíamos pensar, oh, antigamente nada podia. E um livro bíblico diz de uma mulher, deixa ali registrado que uma mulher dizia ao seu marido, beija-me, é uma mulher que expressava outras necessidades, outros desejos, né? Ela estava, na verdade, convidando. Era ela quem Era dava. o convite, né, para o ato sexual. Quando você fala dessa questão do tempo anterior e do tempo de agora, nós precisamos pensar nas culturas. A cultura ocidental e a cultura oriental, que embora pareça que o Ocidente, por toda a libertação, parece que está mais à frente, mas não. Há muito tempo a mulher oriental, ela é criada de uma forma social para se preservar socialmente. Ela se veste socialmente diferente, mas dentro de casa ela está pronta, ela está preparada para dar prazer e para dar amor para este marido. Exatamente. A gente precisa entender que o homem ele não tem bola de cristal, né? E o corpo é nosso, então é a gente que está sentindo. Então tem que falar, eu gosto muito de brincar nas palestras, né? Eu falo, mulher, ela tem que ser igual aquele flanelinha, sabe? Ele não fica ali conduzindo o carro, ó, vai para a direita, vai para a esquerda. Gente, Deus, quem fez o corpo humano, não foi, meninas? Tem um órgão em nosso corpo que chama clítoris ou clitóris. A única função, não existe outra, deste órgão é dar prazer. Então, os homens precisam descobrir e desbravar. E se ele vai tocar e te der raiva, você tem que falar. Bem, eu estou sentindo raiva, ou eu não estou sentindo nada. Está incomodando, né? Está incomodando. Fala para ele, olha, mais para a esquerda, mais para a direita. Mais aí, leve, mais suave. Fica aí, mais suave, porque a sensibilidade é como a do testículo. Do testículo do homem, se a mulher pega com tudo, ele dá um pulo. O clítoris é a mesma sensibilidade. Então, o homem não pode com tudo e não pode com nada. Ou seja, se não houver comunicação, se ela não comunica, como faz, como sente, se ela não corresponde ao dizer para o outro, ao estímulo, ao né? estímulo do outro, então fica difícil nisso, né? Vamos falar um pouco agora também sobre diminuição ou inexistência do desejo sexual. Isso é uma queixa comum de muitas mulheres, até porque 22% é um número que nós citávamos, que a Giane trouxe agora há pouco, e de fato é um número bem pequeno de mulheres que sentem orgasmo de fato. Mas algumas outras nem sentem desejo, nem sentem vontade, não é nem o orgasmo, não tem nem prazer de começar uma relação. A que se deve a falta de desejo? Eu costumo dizer que o nosso maior órgão sexual e o órgão mais poderoso que temos é a mente. E é grande o número, 90% dos problemas na área sexual é gerado por problemas emocionais e psicológicos. Então, por que falta de desejo? Algumas são as situações que podem levar a ter falta de desejo, e a gente falou muito, e é cultural falar da mulher que foge do sexo, mas cada vez mais nós temos acompanhado homens também que não gostam de sexo, e a gente chama de aversão sexual. Ele tem uma aversão sexual, ele foge da esposa. Eu recentemente atendi uma pessoa que fazia mais ou menos um período de 1 ano que não tinha nenhum tipo de relacionamento sexual. Né? Estando casado com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. E o homem não responde. E alguém poderia dizer, mas não, deve ter amante. Não tinha amante, mas ele tinha uma aversão sexual. E o que acontecia? Ao longo da nossa caminhada, o que se verificou? Era que este homem, ele trazia dentro de si uma série de preconceitos e situações mal resolvidas, coisas trazidas da infância, da adolescência, uma cobrança tal em cima dele, e ele tinha simplesmente medo de falhar, medo de não corresponder, e a pressão era tão grande que ele preferia fugir. A pressão era tão grande que ele preferia não ter nada. Né? Não dava conta da cobrança da situação. Né? E cada vez mais a gente tem encontrado essa situação. E mulheres? Bem, nós mulheres, nós somos, a palavra de Deus nos chama de vaso mais frágil.
Esse vaso mais frágil, ele não está em capacidade, inteligência, em nada disso, mas está no emocional. Nós somos seres altamente emocionais. E não tem nada de errado com isso. É uma característica, não é? Apenas uma característica. Uma característica que nos faz diferentes. Só isso. Isso não é melhor nem pior, De jeito simplesmente diferente. Então, mulheres que passam por problemas na área de depressão e começam a tomar antidepressivo. Inclusive, o antidepressivo é um fator de risco para deixar a pessoa sem libido, né? É grande o número de pessoas que se utilizam de antidepressivos e não tem mais desejo sexual, porque é um bloqueador. Né? A mulher, quando está engravidando, gestando, a questão hormonal, nós somos altamente hormonais. Então, nós precisamos verificar a questão hormonal, então isso se resolve em consultório médico. Não há questão hormonal, eu fiz exames, eu estou apta, eu estou saudável, não é problema físico, então é problema emocional. Então vamos tratar, vamos pesquisar, vamos ver o que é que está acontecendo para que possa ser resolvido. O que não pode acontecer é me acomodar. Não, não gosto, não quero, deixa assim. Isso é o que não pode acontecer, jamais, nem com o homem, nem com a mulher. Precisamos tratar. Porque eu vejo o sexo com alguns propósitos, né, de Deus, inclusive, né? Um deles, não é o primeiro, mas um deles é para procriar. E é verdade. Nós existimos e temos filhos por conta de relação sexual. O outro propósito é para unir a alma. O casal que vai bem sexualmente, ele vai bem em todas as outras áreas. Nas finanças, na maneira de educar os filhos, na maneira de lidar consigo, porque essa relação, ela une a alma do casal. E terceiro, que principalmente o público cristão não quer aceitar, é para ter prazer. Foi Deus quem deu para que o casal tenha prazer ali. O que acontece entre você e o seu cônjuge dentro do seu quarto diz respeito a vocês dois e Deus. Tem limites? Tem limites. Mas se Deus está ali participando dessa relação, vocês vão ter o limite e vão ter o prazer que Deus quer que a gente tenha. E é bastante prazer, é muito prazer. Quando a Marli fala de alma do casal, ela está falando de essência, de vínculo, né? Está falando de vínculo, está falando da união e unidade desse casal. Faço essa ressalva porque vocês que nos acompanham sabem que nós não cremos ter uma alma além do corpo. Nós cremos, como está escrito, como é bíblico, está escrito em Gênesis, que nós somos alma, que nós recebemos vida de Deus. Só para não parecer para alguém que nós estamos contradizendo aquilo que a gente prega. Mas quando e a palavra de Deus usa a expressão alma muitas vezes, e especialmente a usamos para falar de essência, de unidade, de propósito. E nós não podemos negar, sexo faz isso com o casal. Sexo tem um poder tão grande de nos unir. Quando isto é feito em amor, quando isto é feito em compromisso, em aliança, é algo extraordinário, né? Aliás, lembrar que 1 Coríntios, capítulo 7, fala exatamente isso. Um convite para que um não prive o outro desta maravilha. Exato. Quando Deus cria homem e mulher, e Ele dá um para o outro, não é? Ele diz assim: deixará pai e mãe e se unirá. Que palavra mais profunda é essa? Unidade, tornar-se um só, né? Tornar-se um só. É algo maravilhoso e é algo que é propósito de Deus. E nós falamos em Deus e falamos em sexo. Por quê? Porque foi Deus quem criou o sexo. Foi Deus quem pensou, planejou, arquitetou e Ele gosta, Ele vibra quando um casal é feliz sexualmente. Já pensou? Que maravilha! Ele fica ali feliz, os meus filhos estão verdadeiramente vivendo o que eu sempre sonhei para eles. Eles estão tendo prazer um com o outro. Sabe que talvez tenha sido a grande heresia ensinada e praticada por muitos
ao longo da história da caminhada religiosa foi a heresia de que Deus não se agrada do sexo, ou que ele deveria ser desprovido de prazer, ou que, e todos os tabus que surgiram da má interpretação da própria Bíblia, dos escritos sagrados. Então, nós seríamos cristãos muito mais relevantes se nós nunca tivéssemos perdido de vista o plano de Deus, o propósito de Deus para uma relação conjugal, para uma relação sexual. Teríamos evitado muito sofrimento, inclusive fogueiras acesas para queimar mulheres ou queimar aqueles que falassem em prazer e tivessem expressão sexual, e isso não faria parte da história do movimento religioso. E que bom, porém, que sempre houve aqueles que soube compreender, sempre houve aquele remanescente que soube enxergar na palavra de Deus e na vontade de Deus para nós, saúde sexual, bênção sexual. Antes de ir para o intervalo, deixa eu lembrar a você que na revista Entre Família, que é esse material que eu sempre estou fazendo aqui questão de anunciar para você, nós temos uma lição específica sobre sexo. Exatamente isso. E nós vamos apresentar aqui o sexo como justamente aquilo que fortalece o vínculo, aquilo que fortalece essa união do casal. E aí nós demos o tema para esta lição, cola Super Bonder, fazendo propaganda para aquela cola que todo mundo conhece, daquela que gruda bem, que cola bem. E o sexo tem essa função de unidade, como citamos agora há pouco. E muitas outras questões abordadas aqui na revista Entre Família. Então, entre em contato com a gente, pode ser por telefone ou no WhatsApp. O nosso número por telefone, você pode falar com a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou pode também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98176 98100 98100 1615, 98100 1615. Nós vamos para o intervalo e na volta nós continuamos conversando com a Marli e também com a Giane, falando mais, acrescentando mais conhecimento àquilo que nós sabemos sobre sexualidade. É bem rapidinho, o intervalo passa voando, mas até o nosso intervalo é bom, é bênção para você. Até já!